Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do canal Futura e na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você pode encontrar os nossos episódios anteriores para assistir quantas vezes quiser. E também aqui embaixo você fica ligado nas nossas redes sociais, tem Facebook, Twitter, WhatsApp e YouTube para você mandar sugestões e também acompanhar aí o que rola aqui nos bastidores do canal. Bom, e uma sala cheia de alunos, ocupando mesas e cadeiras enfileiradas, posicionadas de frente para um professor que passa conteúdos usando giz e quadro negro. Todo mundo já viu ou imagina essa cena, né? Esse modelo de sala de aula tradicional, tão conhecido por gerações e gerações de estudantes, ainda predomina, mas cada vez mais vem sendo questionado e substituído por espaços que aliem a arquitetura de cada escola com o seu projeto pedagógico. Então, no programa de hoje, vamos aqui discutir como os modelos de ensino e aprendizagem podem sim ser influenciados pelos espaços construídos para facilitar o aprendizado dos alunos. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio, ao meu lado, está a Doris Kowaltowski, que é arquiteta e professora da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. Bem-vinda, Doris. Tudo bem com você? Obrigada, sim. Também conosco aqui no estúdio está o Alexandre Delijaikov. Ele é arquiteto da Prefeitura de São Paulo e professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Bem-vindo, Alexandre. Tudo bem com você? Bom dia, obrigado. E ainda conosco daqui a pouquinho a gente conversa com a Tatiana Klix, nossa parceira, repórter do site Porvir. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Então já começa aqui o nosso bate-papo. Mais uma vez, bem-vindos os dois ao programa. Sei que a Doris aqui falando com a nossa produção já deu uma declaração que eu achei bem interessante. Diz que o bom ensino começa com a arquitetura da escola, Doris. Definitivamente. Mas eu sou arquiteta, então eu tenho que defender a minha profissão. Tem que defender a sua área, né? Mas a gente tem pesquisas que demonstram que uma escola bem projetada e com qualidade arquitetônica demonstra um aprendizado maior do que espaços qualquer. E isso é uma pesquisa razoavelmente recente da Universidade de Sheffield que mostrou isso. Então, temos provas. Tem provas, né? Não é simplesmente uma suposição, Não. De fato tem resultados mostrando, né? Exatamente, é. Agora, Alexandre, de que forma é isso a gente pensar, né, em redes, né? Em São Paulo, por exemplo, você tem aí milhares de alunos com as mais diferentes necessidades e realidades de acordo com o bairro. Pensar em construção de escolas em larga escala também é um grande desafio, né, para quem está do lado, por exemplo, do poder público. É verdade, principalmente pensando na possibilidade de encarar a cidade como um lugar de aprendizado, né? É muito importante que a criança, o adolescente, tenha a arquitetura como uma forma de pensar, né? Como uma cultura da arte, cultura artística. Então, pensar em rede é fundamental para construir o lugar. Quer dizer, acho que a escola é um ponto de encontro, de convivência, de confiança das diferenças. E a arquitetura da escola promove esse bem-estar, essa qualidade da convivência. E a gente tem visto também cada vez mais as escolas sendo espaço não só para ensino e aprendizagem dos alunos, ali de segunda a sexta, mas também o espaço de encontro da comunidade, né, nos finais de semana. Cada vez mais tem iniciativas que tentam englobar um pouco mais, né, abrindo as portas da escola, sem aquele muro alto lá que ninguém sabe o que acontece lá dentro, mas isso também tem que ser pensado, né, Doris, na hora de estruturar o projeto de uma escola. Bem, eu diria que, em primeiro lugar, você começou com essa sala tradicional. Eu conversei com o professor Alexandre, dizendo que deve ter alguma coisa que a gente fica repetindo, esse modelo, que tem alguma coisa interessante nisso. Mas o que a gente também tem nas pesquisas recentes, que precisa de 3 tipos de espaços para o aprendizado e o ensino acontecer. O primeiro é o lugar onde se aprende coisas novas. Então, seria realmente um lugar onde um especialista, um professor, consegue mostrar para os alunos alguma coisa, ou através de experimento, ou da lousa, ou de filme, ou coisa do tipo. A segunda coisa é que os alunos precisam absorver, precisam investigar e precisam experimentar essa coisa nova. E aí precisa de lugar de grupo, mas de acesso também a recursos.
a poder fazer experimentos próprios. E aí você precisa um espaço completamente diferente da sala tradicional. E ainda precisa de mais um espaço que são nichos, onde o indivíduo pode refletir, pode ler e pode perguntar para o professor individualmente: eu não entendi isso, como que funciona isso? Então você precisa, no mínimo, esses 3 tipos de espaços, já numa escola que realmente pensa em fazer uma educação boa. Agora, a questão da comunidade é um outro fator que eu diria a escola precisa primeiro de 3 conceitos embutidos, que é segurança, a criança tem que estar segura lá. Precisa de identidade, você tem que se identificar com esse espaço, você tem que usar ele como exemplo, essa é a minha escola. E aí a comunidade entra também. E a terceira coisa, você tem que ter estímulo lá dentro, para que a criançada tenha desafio de querer aprender, de querer investigar. Se a escola consegue fazer isso com a arquitetura, ela está num caminho bom. Muito bom. Bom, eu vou chamar agora também para a nossa conversa, então, a Tatiana Klix, que é repórter do site Porvir. Tatiana, bem-vinda à Conexão mais uma vez. Tudo bem com você? Oi, Cristiano, tudo bem? Tudo ótimo. Ótimo estar aqui conversando de novo com vocês. Legal. Bom, a gente sabe que essa questão da estrutura física das escolas não é novidade no Porvir. Para quem acessa o site, vocês já publicaram diversas iniciativas, as mais variadas, aí, sobre como inovar no espaço e no design das salas de aula. Eu queria que você falasse de algumas iniciativas que você pontua, né? A gente sabe que tem desde a questão da escolha dos materiais até a disposição. Fala um pouquinho para a gente de como essa questão do espaço vem sendo discutida aí na educação. Então, apesar da maioria das escolas ainda manter o modelo tradicional, a gente já tem alguns bons exemplos, né, em alguns países e mesmo no Brasil. Eu poderia lembrar que em Tóquio, chama Fuji Kindergarten, né? É um jardim da infância que enfim, é lindo, dá vontade de voltar a ser criança para voltar para lá. Ele é feito todo em circular, assim, né? O projeto é todo circular e o teto ele é transparente, tem árvores que crescem dentro das salas de aula e os parques são todos infinitos para as crianças brincarem, não tem paredes. E é muito bacana, assim, é muito livre. Aliás, essa questão das paredes, eu acho que é o principal, assim, né? Nesses projetos inovadores, geralmente caem as paredes e a circulação fica mais livre, né? É o caso também da escola, uma escola na Austrália chamada Urana Park. Então, foi isso que eles fizeram. Então, 2 fatores que eles fizeram. Primeiro foi derrubar as paredes. Segundo, tornar a arquitetura divertida na escola. Eles até fazem uma analogia, dizem que a escola tem que ser um lugar tão divertido quanto a Disney. Então, esse tipo de coisa, assim, nesses modelos que são bem inovadores. Claro que tem uns outros modelos que, né, que a gente vai falar aí, provavelmente, né, escola pública, rede... Mas acho que já dá para ter uma inspiração, assim, principalmente essa questão de os ambientes serem mais integrados. Talvez os arquitetos aí presentes possam falar um pouquinho mais sobre isso, se a gente já tem no Brasil lugares assim. Legal, volto a chamar você daqui a pouquinho, Tati. Quero começar então em relação a essa questão da Tatiana. Ouvir você, Alexandre. A gente sabe que em São Paulo, os CEUs, né, o Centro Educacional Unificado, né, como foi chamado, CEL, a sigla, é um espaço também com uma proposta inovadora, com um espaço também de lazer. Aqui no Rio, os antigos CIEPs também foram um marco em relação à questão de uma nova arquitetura para as escolas. Então, tem pontos já acontecendo, já não de hoje, mas que a gente tem que sempre repensar também nessa escola para o futuro, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência de São Paulo. A experiência dos CELs de São Paulo foi fundamental porque constrói, de fato, esses espaços de transição, de encontro, né? Integrados, como a Tatiana disse. É um espaço que promove o encontro, a convivência das crianças em todas as faixas etárias e, de certo modo, dá digamos assim, uma referência de um imaginário urbano, né? Com calçadas cobertas, teatro municipal, biblioteca. Então, um espaço que promove essa urbanidade tão necessária, encarar a escola como uma cidade, a cidade como uma escola,
dentro da perspectiva da arquitetura. E também na Prefeitura de São Paulo, além dessas praças de equipamentos, os CELs, como grandes estruturadores urbanos por lugar, fizemos reformas na mesma época de muitas escolas, e tem a famosa Amoroso Lima, no Butantã, que era uma escola que tinha salas normais, essas com o quadro negro na frente, e as paredes foram demolidas, fazendo um único estúdio, uma única sala, como a FAU, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, não sei quem conhece, é um puro espaço de transição, é uma sequência de espaços, de estúdios, né? Que promove a convivência. Então, acho que esse caráter lúdico, divertido, prazeroso de encontrar as pessoas é fundamental, né? Mas também, e ao mesmo tempo, garantir o conforto ambiental, né? Uma atmosfera envolvente para promover o encontro, mas também, quando for necessário, uma introspecção da leitura e assim por diante. O programa Agora, dos quando se propõe, por exemplo, numa escola pública, numa grande rede como São Paulo, uma grande mudança como essa, né, tirar paredes da sala de aula, pode haver uma resistência, um estranhamento, seja mesmo dos pais ou dos educadores, como é também essa questão de estar aliado ao que a comunidade está esperando em relação à educação, como é tentar propor uma mudança em relação ao espaço, nem sempre aí tão bem aceito no primeiro momento pela comunidade. Como é que vocês veem isso? Bem, eu diria que temos que tomar cuidado com algumas dessas ideias. A gente tem muitas ideias boas, mas simplesmente introduzir sem testar é meio perigoso. E tirar a parede significa um monte de coisa em termos de conforto, por exemplo, acústica. Você, de repente, tem um ruído, em vez de 25 crianças, você pode ter 100 crianças fazendo o grupo. Você tem que botar um microfone e caixas de som para o professor poder falar sem desgastar tanto a voz também. Não é só isso, a perturbação e o correr para lá, para cá. É óbvio que você tem que, de alguma maneira, conter sempre o seu grupo. O professor tem responsabilidade sobre um certo número de crianças. E aí ele gostaria de criar um território para essas crianças e para ele ou ela. Então, arquitetoricamente, você tem que conter as atividades. Eu não sou contra tirar paredes, mas eu acho que arquitetoricamente o projeto tem que demonstrar aqui é o lugar para estudo de grupo, aqui o lugar onde você pode acessar os livros, etc. Tipo uma pequena biblioteca ou coisa do tipo. Então, não é tão simples assim, simplesmente tirar as paredes e você tem um novo tipo de ensino. Não? Já se fizeram um monte de pesquisas desse tipo que mostram que a territorialidade é muito importante, principalmente para a criança menor. Ela quer ter segurança. Onde está o meu lugar? Onde está a minha classe? Eu posso decorar, por exemplo, o meu espaço. É meu, não? Então, isso é um dos fatores. O estímulo, através da cor, através do espaço, é sempre uma coisa importante também. E, realmente, aquela coisa de 7 por 7, aquele quadrado, não estimula muito. Então, temos que pensar em outras formas, talvez, também, não? Sem dúvida. As varandas, alpendres, são espaços de encontro. Agora, Tatiana, você também conversa bastante com educadores em relação ao que a gente está falando aqui do espaço, né? Tem os dois lados, né, sobre essa questão de ter um espaço maior, como bem disse a Doris, você pode ter aí um ganho em relação a grupos menores, se você está no espaço menor, mas também tem outras atividades que podem ser desenvolvidas. Como é que isso aparece aí a partir das pesquisas e das reportagens que vocês têm acompanhado nesse sentido? Eu acho que a dificuldade é óbvio, né? Enfim, essa coisa de quebrar as paredes, tem essas outras questões que a professora Doris acabou de falar. Que todas essas mudanças, me parecem que elas têm que estar muito conectadas com o projeto pedagógico, com a metodologia de ensino, né? Não adianta só a gente fazer uma reforma arquitetônica se a gente vai ter o mesmo tipo de aula que era previsto para um modelo anterior. E, obviamente, que fazer essas mudanças drásticas é complicado, né? Enfim, a própria criança pode se perder e os educadores
sentem isso, assim como os próprios professores, às vezes. Então, o que a gente conversa, assim, é justamente isso, que tem que conversar, assim, quais são os objetivos, qual é o tipo de mudança que tem que ser feito dentro do modelo pedagógico e das atividades que vão ser propostas. É claro que, assim, simplesmente acabar com as salas de aula sem acabar com as aulas, né? Se vai continuar tendo um tipo de aula tradicional, não funciona. Eu até, enfim, eu traria assim, um outro exemplo que acho que conversa um pouco com isso, assim, que algumas escolas, elas estão, assim, elas mantêm os seus espaços de sala de aula, elas estão criando espaços multimídia, né? Que em alguns momentos do aprendizado, em alguns momentos, esses espaços, eles se propõem atividades diferentes, em que tem algumas mesas maiores, mesas menores, tem alguns equipamentos que podem ser usados em grupos, outros individualmente, que são esses momentos onde alguns professores já estão experimentando um tipo de aula que é mais personalizada, que cada um vai trabalhar de um jeito. E aí, se já existe esse tipo de aula dentro, né, é bom que também o espaço ajude nisso, mas acho que o importante, assim, é sempre conversar com a metodologia que vai ser usada, com o tipo de educação que se propõe a fazer. Sem dúvida. Vamos voltar aqui para o estúdio agora. Deixa eu mostrar aqui para você de casa este livro, que é Arquitetura Escolar, o projeto do ambiente de ensino, da professora Doris Kowaltowski. Aqui tem uma série de informações, resultados também de pesquisa, né, professora, em relação a essa questão do que o espaço físico influencia no aprendizado dos alunos, né? Certo. Tem um capítulo sobre o monte de parâmetros que a gente recomenda. Inclusive, folheando aqui, tem a questão básica, que a gente falando em espaço da escola também, que eu me deparei, em relação à acessibilidade, que ainda é uma questão importantíssima e que não está presente em grande parte das escolas. Você não vê o espaço ali, seja ou para o cadeirante, ou seja para a pessoa com deficiência visual. E esse espaço que a gente espera aí de convergência, né, da comunidade, um espaço para facilitar o aprendizado, tem que passar por isso também, né? Certo. Definitivamente. E não é fácil fazer, porque não é só fazer escola nova. A gente tem um estoque muito grande de escolas que precisam de reformas, que precisam de retrofit. E nem sempre é possível você colocar uma rampa. E também não se resolve tudo com rampa, não? Inclusão não é só rampa. Claro. É todo um programa, como a nossa colega aqui falou, que a pedagogia, ela sempre tem que andar junto com as ideias sobre o espaço físico, não? E essa decisão de fazer uma reforma, por exemplo, numa escola, ou construir uma escola nova, como é, de certa forma, no dia a dia, essa decisão junto à comunidade que estará lá dentro da escola, ou junto ao diretor, pensar no projeto pedagógico? Como rola essa conversa para pensar no projeto ideal para cada comunidade? A gente costuma dizer que a arquitetura que interessa é a arquitetura do lugar e a arquitetura do programa. Ambas são projetos coletivos, de autoria coletiva. O projeto arquitetônico, na verdade, ele está inserido numa tríade, que é o projeto pedagógico, como a Tatiana disse, e o projeto de gestão intersetorial, né, que vai além da Secretaria Municipal de Educação, tem que envolver outras secretarias, no mínimo cultura e saúde, né, que está interligado, e também com a participação de baixo para cima da sociedade mesmo. Então, o projeto arquitetônico, que é muito importante, é fundamental, como diria o Anísio Teixeira e o próprio Paulo Freire, mas ele é apenas o corpo, se fizéssemos essa analogia. A vida é o projeto pedagógico e a alma, ou a vida ativa, né, é o projeto de gestão. Sem o projeto de gestão intersetorial, intersecretarial, pensando no local e na comunidade local, completamente engajada, de baixo para cima, construindo o programa juntos e o lugar juntos, fica muito difícil um projeto físico, espacial, arquitetônico se sustentar. Ele deve sim ter conforto ambiental, tem que ter uma atmosfera envolvente, cores, textura, um lugar aconchegante, mas a gente costuma dizer na FAO, na USP. E se todos nós fôssemos cegos? A beleza é fundamental, mas qual é a percepção arquitetônica do espaço do aprendizado, seja ele interno, na escola, ou fundamentalmente o externo, que é a cidade, é o lugar de aprendizado? Como é que seriam as percepções disso no âmbito da comunidade que te acolhe?
Então tem que ficar essa reflexão também. A gente já está aqui quase chegando na reta final do programa. Eu quero voltar a chamar a Tatiana, porque alguns dos cases que você já publicou no Porvir, Tatiana, eu estava dando uma olhada nas reportagens, tem muita coisa bacana, eu vou mostrar daqui a pouquinho os links para o pessoal de casa também. Fala não só da questão do espaço, mas em escolas sustentáveis, né? Que aí também trabalha essa questão da temática da sustentabilidade, mesmo dentro do espaço físico, onde os alunos e professores convivem dia a dia. Exatamente. É mais uma maneira da gente pensar sobre como a arquitetura tem a ver com o aprendizado, né? Na medida em que o espaço ele é construído a partir de preceitos sustentáveis e também ele facilita atitudes mais sustentáveis, enfim, todo esse aprendizado se dá junto. Um exemplo que a gente tem é uma creche em Florianópolis, bem recente, foi construída. E, assim, durante toda a obra, eles estão concorrendo a ser a primeira escola a receber uma certificação internacional de sustentabilidade. Durante toda a obra só pode ser usado materiais mais sustentáveis possíveis. A água utilizada na obra foi água, enfim, tinha que ser água de reuso, enfim, uma série de atitudes assim. E também como eles pensaram a construção do espaço, né, para que esse tipo de atitude continuasse acontecendo. E o exemplo assim que é mais, né, que todo mundo enche os olhos nesse sentido é a Green School em Bali, na Indonésia, né, uma escola que é toda construída em bambu e é linda, enfim, é um sonho. Até se você conseguir mostrar as imagens, acho que é bem bacana. E ela, né, 80% da luz dessa escola é fornecida pelas placas solares que ficam em cima dos bambus, assim, é muito legal. E ali, além disso, a alimentação é feita nas hortas da escola, o próprio prato que eles utilizam, ele não é um prato, ele é feito de material natural, que pode ser, né, que a natureza absorve, todos os processos de espaço e tal conversam com a sustentabilidade. Muito bacana, né? Então ideias já existem, falta replicá-las, né, Doris? Eu queria dizer o seguinte, eu acho que o prédio, a escola tem que ser o terceiro professor. E a gente chama assim, o primeiro professor são as crianças e o professor, porque eles aprendem entre si. O segundo é o material, é os equipamentos. E o terceiro é o prédio. E ele pode ensinar sustentabilidade. Ele pode mostrar, por exemplo, se os condutores de chuva são transparentes, você está vendo quanta chuva pode se armazenar durante uma tempestade. E as crianças percebem. E também percebem quando tem seca, porque a cisterna está vazia e coisas do tipo. Então, nós podemos usar o ambiente educacional para a educação. Sem dúvida. Aproveitar ainda mais esse potencial gigantesco, né, de ter ali um laboratório em cada canto da escola, né? E não só chuva, energia, tem várias outras são coisas. Alguns exemplos, mas tudo, né, para matemática ou para língua e tantos outros conteúdos. A gente já está com o nosso tempo aqui chegando ao fim. Eu preciso me despedir de você, Tati. Obrigado mais uma vez pela participação aqui no Conexão e até a próxima. Obrigada, até a próxima. Aproveito e mostro para você de casa, então. Falei aqui do site Porvir e dessas reportagens. Você encontra todos esses cases legais aí que a Tatiana mencionou no porvir.org, que eu vou colocar na tela para você. Aqui, por exemplo, tem o Jardim de Infância lá no Japão, que a Tati mencionou. Aí tem a reportagem aqui, tem outras fotos também. Você pode encontrar aqui mais sobre sustentabilidade nessa outra escola aqui em Santa Catarina, que é a creche lá em Florianópolis, já que você vê logo nessa foto na abertura da reportagem com o teto aí captando energia solar e muito mais aqui. Você pode se divertir bastante aqui. Essa aqui é a Escola Verde, ó, que realmente é uma escola linda lá na Indonésia, dá vontade de voltar ao Jardim da Infância, como disse a Tatiana, que é a questão dos móveis sustentáveis, a alimentação e tudo mais aqui para repensar o dia a dia
da escola também. Mas nosso tempo já acabou aqui. Obrigado aos dois pela presença, é um prazer conversar com vocês. Obrigada. Valeu. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Então, Conexão Futura na tela aqui do canal Futura de segunda a sexta, ou então qualquer hora do dia e da noite, lá no nosso site. Acesse futura.org.br/Conexão Futura. Um abraço e até a próxima.